Ó, olha lá, ó. Ao longo da disciplina, serão propostos diversos exercícios de produção textual e interpretação de texto, além de produção de resenhas acadêmicas e exercícios de coesão textual. Aconselha-se que os estudantes façam o maior possível de atividades. Em todos os trabalhos, serão levados em consideração na avaliação os aspectos ortográficos, de pontuação, coesão e coerência desenvolvidos ao longo da disciplina. A nota final será dada a partir da média aritmética entre as 3 melhores notas, tá? Então, toda semana vocês vão ter alguma atividade para fazer. Olha só, por exemplo, Ana querida, habitue-se a essa formatação que eu dei ao seu texto. Primeira coisa, tá? Então, vamos lá. Aí, o que eu comentei? Isso aqui, tudo bem que a gente já tem num lugarzinho as regras de como é que a gente tem que fazer o texto, né? A gente já tem um textinho com isso. Aí ela começa, conheci ela. Aí eu escrevi, no registro oral a gente diz conheci ela, mas no registro escrito, dependendo do público, não é considerado aceitável. O correto seria conhecia ou a conheci, né? Na verdade, a conheci. Eu a conheci, tá? Eu a conheci antes mesmo de começar as aulas, né? Então, deveria ser assim. Eu a conheci... Opa, conhecia não. Eu a conheci antes de começar as aulas. Por quê? Porque eu não posso começar um texto. Vocês entendem essa coisa do registro oral, registro escrito? Tem uns negócios que a gente fala, conheci ela, não faz sentido. Aliás, é muito feio alguém, na conversa, falar, eu a conheci. Eu acho feio pra caramba. No discurso oral, a pessoa fala, eu o conheci. É muito esquisito, é estranho, soa mal. No registro oral, a gente fala, eu conheci ela. Conheci ela num baile. Pronto, tudo bem. Mas na hora de escrever, dependendo do público para o qual se destina o seu texto. Isso é muito importante também. Isso tem a ver com adequação da linguagem ao contexto. Entendeu? Dependendo, se você está escrevendo para uma pessoa que você tem muita intimidade, se você falar eu a conheci, a pessoa vai dizer, eu, hein? Porque a pessoa está falando assim comigo? Parece um troço, né? Formal, coisa esquisita, né? Mas se você está visando um público mais formal mesmo, você tem que usar essa maneira, tá? Então, isso aqui, por exemplo, a gente pode, é uma dica que serve para todo mundo, não é? Aí a Ana Carolina pode pegar aqui, ó, recortou, copiou e manda para esse outro texto aqui. E tem vários pontos que a gente a gente vai fazer uma coleção, entendeu? A gente vai fazer uns apontamentos nossos. Então, no caso, o texto corrigido tem que mandar para esse que todos podem ver, né? Não. Só os pontos, porque senão vai ficar um Ah, tá. negócio enorme, tá? O Aí, corrigido eu mando para a senhora. então a Ok. gente diz assim, ó, pronto, quer ver, ó. Ai, droga, por que ficou com esse negocinho ali? Eu não sei controlar isso. No registro oral, então, esse aqui, aprendizagem, sei lá, vamos botar um tracinho assim, né? No registro oral, a gente diz conheci ela, mas no registro escrito, dependendo do público, não é considerado aceitável. O correto seria tá. Entendeu? Dica número outra, qualquer. Entendeu? É cada um que achar que eu dei uma dica que pode servir para os colegas, bota aqui também. Aí a gente vai, se vocês souberem tirar aquele negocinho ali que eu fiz, que eu não sei como, tá, Ana Cristina. Não, ela é a Cristina que está aqui no. Que está aqui também, né? Eu acho. Aí a gente vai botar em pretinho. Como é que faz isso aqui? Não era isso que eu queria fazer.
Cor do texto, preto, né? Pronto, normal, tá? Poxa, me machuquei com a pazinha do ventilador. Aí, tudo que a gente descobrir, a gente vai botando aqui. Combinado, gente? Tá? Ok. Eu acho que é uma boa, porque fica um documento visível para todo mundo, né? E todos esses apontamentos, essas dicas vão ficar úteis para todo mundo. E por que eu chamei pontos para correção de textos? Porque quando a gente, eu quero que vocês comecem a se habituar, antes de entregar qualquer texto, antes de qualquer coisa, vai escrever um texto no WhatsApp, vai escrever um texto no Facebook, vai escrever um bilhete para a namorada, para o namorado. Antes de entregar, dá uma relida, né? Sempre pensando nesses critérios de correção que a gente já aprendeu. Porque se a gente já aprendeu que isso assim, 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 por que a gente vai errar de novo? Ok. Né? Então, quer dizer, a gente costuma errar de novo até incorporar, normal também, né? Mas tudo bem. Então, deixa eu ver aqui, comentar mais um pouquinho o texto da Ana Carolina. Eu fico com medo que se eu ficar comentando demais, a gente perde o timing aqui, né? Senão a gente só fica nisso. Olha só que interessante. Outra coisa que vocês costumam errar bastante é o quê? Tá? Olha só, a frase é: conheci ela. Se ela quiser continuar com conheci ela, porque a Ana Carolina acha. É Ana Carolina ou é Ana Caroline? Não, essa é da Ana Carolina. Carolina, sou eu. Você. É a minha, não é? Ah, não, é a sua. É a minha. Eu confundi. Aí, conhecia. E uma está falando da outra, né? Não é isso? Exatamente. Aí, olha só, antes mesmo de começar as aulas, conheci ela antes de começar. Que, olha só, esse que não funciona aqui. O que, olha só, quando eu digo o que, eu tenho que botar acento circunflexo, porque é aquele caso que a gente já viu. Esse que aqui é um substantivo, é o que da questão. Então, ele vai ter ele tem função sintática de substantivo, tem classe gramatical de substantivo, tá? O que ele é sujeito dessa oração. É muito estranho, né? O que, mas pode ter, por exemplo, se eu digo assim, o caminhar dela é muito elegante. O seu caminhar é muito elegante. Quem é o sujeito dessa oração? O seu caminhar, né? E caminhar, que é um verbo, nessa oração, ele é um substantivo. Vocês percebem isso? Alguém é capaz de dar um outro exemplo? De coisas estranhas que viram substantivo? O X da questão, eu não sei o porquê, né? Aí é um objeto, mas também é substantivo. Eu não sei o porquê da sua demora. Eu não sei o porquê da sua demora. Esse porquê não é uma conjunção. Esse porquê passa a ser um substantivo. Tá? Andréia, boa noite. Boa noite. No caso, a viagem demorou. No caso, viajar é um verbo. Viajar é um verbo, mas a viagem é um substantivo. Exato. Se encaixa dentro do que você está falando. Não, não se encaixa, porque aí a palavra viajar é uma palavra. Eu estou dizendo assim, situações em que isso que você deu exemplo, Rosilene, é um exemplo de uma palavra derivada, tá? Você tem a palavra viagem e o verbo viajar, são palavras derivadas, né? Você tem uma série de outras palavras da mesma família. Você tem viajante, que é um adjetivo. Ele é muito viajeiro, ele é muito viajado, né? São todas palavras derivadas, têm a mesma raiz, só que dependendo do sufixo ou do prefixo que você usa, do que você bota antes, do que você bota depois, essa palavra vai assumir funções na oração diferentes, né? Então, viajar é um verbo,
Mas o que eu estou interessada aqui é dar exemplos de palavras que normalmente têm uma função e podem, por uma maneira da gente organizar a oração, elas podem ter outra função, né? Por exemplo, o viajar pode ter... Tenta fazer, Rosilene, uma oração em que não viajem, porque viagem, o seu sujeito, o seu substantivo, é fácil, né? Tenta fazer uma frase na qual viajar é um substantivo. Quem consegue fazer? Espera aí. Eu viajei. Não, a Não. palavra viajar mesmo, desse jeitinho que ela tem que apresentar na oração. Tem que aparecer na oração como viajar. Viajar é muito bom. Exatamente, viajar. Quem falou? O Lucas. Ela vai viajar no fim de semana. Não, ela vai viajar no fim de semana, não. Aí, quando você fala ela vai viajar no final de semana, apesar, eu entendi o que você pensou. Você pensou, poxa, mas o verbo é vai. Não. Vai viajar é uma locução verbal, tá? Os dois têm função de verbo. Ela vai viajar, o viajar tem função de verbo. Mas viajar é preciso, por exemplo, navegar é preciso, viver não é preciso. Quando eu digo isso, tanto viajar quanto viver não são verbos, né? Viajar é preciso. O que é preciso? Sujeito e oração. Viajar. É engraçado isso, né? Então, para entender, para vocês entenderem que essa coisa de análise sintática, ela é muito importante para a gente ir aos pouquinhos aprendendo. Mas não fiquem apavorados com isso, porque a gente vai falando das coisas que vocês precisam saber aos pouquinhos. Vocês conhecem a estrutura básica de uma oração? Conhecem, né? Sujeito, predicado, verbo, todo mundo conhece isso. Se não conhecer, eu explico, não tem problema, tá? Mas então, olha só, o que, em geral um pronome, substitui um nome e é usado para engatar uma oração adjetiva, ou seja, uma oração com valor de adjetivo, né? E aqui não serve, tá? Porque seria o seguinte, por exemplo, eu conheci ela, que é uma moça muito linda. Por exemplo, se fosse assim, eu conheci ela, que é muito agradável, tá? Esse que está no lugar de ela, é um pronome relativo, tá? E ela engata uma oração que é uma oração adjetiva. Como é que ela é? Ela é muito, como é que eu falei? Simpática, muito qualquer coisa, né? Mas é uma oração que começa com o quê? Tá? Aí eu sugeri que ficasse assim, conheci ela antes mesmo de começar as aulas. E, para mim, isso foi um alívio. O que foi um alívio? Não foi ela que foi um alívio. Isso de quê? Esse isso tá substituindo o quê, gente? O que é isso? Estão acompanhando aqui? Eu vou escrever aqui, olha. Vou escrever a oração aqui, maiorzinha, para a gente ver. Conheci. Professora, eu mandei o meu texto no seu e-mail, tá? Oba! Começarem, ainda tem esse errinho aqui, ó. Começarem as aulas. Quem é que começou? As aulas, né? Então tem que variar com aulas. Mesmo antes de começarem ou antes do começo das aulas, de começarem as aulas. Ai, pronto, peraí. E, para mim, vírgula, isso foi um alívio, pois tinha mudado de estado a, que a gente já sabe que quando o a pode ser substituído por faz,
É um verbo, né? Há pouco tempo que estava morrendo de medo. Estava morrendo de medo de não conhecer ninguém. De não conhecer ninguém. Professora, eu acho que a senhora esqueceu de colocar o AIS ali antes da aulas, da palavra aulas. Ah, obrigada. Começarem as aulas, tá. Conheci ela, tá? Eu estou deixando ela por quê? Porque a gente supõe que o texto, o destinatário desse texto é uma pessoa que é conhecida e tudo bem, que é o nosso caso aqui, tá? Então, seria até esquisito você falar de uma forma muito formal. Conheci ela antes mesmo. Isso aqui, gente, a gente está comemorando agora o centenário da Semana de 22, não é isso? Semana de Arte Moderna. Os modernistas, o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, essa turma toda, qual foi a contribuição deles para a literatura brasileira? Foi justamente inserir na literatura essa forma corriqueira, popular de falar, né? Então, essa revolução já foi feita, entendeu? Então, às vezes soa pedante, soa feio você falar com muito floreio. Depende de para qual destino, qual é o destinatário da sua escrita, tá? Então, aqui fica legal. Conheci ela antes mesmo de começar as aulas. E, para mim, isso foi um alívio. Eu estou querendo saber o que é isso. Está substituindo o quê? Isso que foi um alívio? Pois tinha mudado de estado há pouco Conhecer ela, tempo. né? Conhecer ela, né? Ou se eu quisesse substituir, eu poderia botar aqui, se eu não quisesse usar o isso, e para mim, eu poderia escrever assim, tê-la conhecido foi um grande alívio, né? Então, no lugar de tê-la conhecido, eu tiro tudo isso aqui, ó, e boto simplesmente isso. Isso foi um alívio. Conheci ela antes mesmo de começar as aulas, e para mim, tê-la conhecido foi um alívio. Ou isso foi um alívio. Aí depende do estilo de cada um, tá? Alguém que tem alguma outra sugestão de solução para essa? Gente, isso aqui é um brinquedinho de quebra-cabeça, entendeu? Aí cada um dá uma solução diferente. Ah, eu acho que podia ficar melhor assim, podia ficar melhor assado. Aí cada um vai dar uma solução de redação. A redação é um brinquedo, é um quebra-cabeça, né? É um joguinho. Eu adoro esse joguinho, é muito legal. Sério, tá? Então, fica assim. Vou apagar isso aqui agora. Então, essa observação aqui, por exemplo, do a, este a é verbo haver, pode ser substituído por faz. Aí, o que eu espero que a Ana Carolina faça? Pode escrever lá. Ela vai melhorar um pouquinho isso, né? Porque vai ser um ponto da nossa apostila. A gente está fazendo uma apostila, né? Nós mesmos. Então, ela pode escrever assim: quando o a pode ser substituído por faz, né? Ou por outros verbos similares, ou por outro verbo, você percebe que que este som a tem função de verbo e, portanto, tem H. Tá? É uma regrinha, né? Uma dica. Aí a gente vai botando assim. Uns óculos. Aí ela botou um óculos, né? Aí eu falei, sim, a palavra óculos está sempre no plural, porque são duas lentes, né? Então, a gente usa no plural. Então, uns óculos bem arredondados. O adjetivo deve concordar com o nome. Óculos arredondados, velhos, novos, elegantes, tá? Então, é outra dica para ir lá para o nosso negocinho, tá? Assim que cheguei na sala, a conheci pela mochila rosa, que ela tinha me avisado que estaria, pois nunca tínhamos nos visto pessoalmente. O que isso aqui está errado? Nos vistos, não. Nunca nos tínhamos... na verdade, nunca
nunca nos... O certo é falar assim, ó. Nunca nos tínhamos visto pessoalmente. Pois nunca nos tínhamos visto pessoalmente. Está certo, não sei por que ele não gostou. Agora, repara aqui, que fica faltando usando. Olha, assim que cheguei na sala, a reconheci pela mochila, que ela tinha me avisado que estaria. Repara que está faltando um termo, que estaria usando. Que esse que está substituindo o quê? Hein, gente? Está se referindo a que esse que? É um pronome, lembra? Está substituindo um nome, um substantivo. Que substantivo ele está substituindo esse que aqui? A mochila, né? A mochila rosa. Ela tinha me avisado que estaria usando a mochila rosa, né? Só que em vez de repetir isso, que ficaria muito feio, aí a gente usa o quê? Que é um pronome, tá? A gente reparou? Aqui ele é um pronome relativo e ele inaugura, né, uma oração adjetiva, uma oração que tem valor de adjetivo. Ela é como se fosse um adjetivo gigante, né? Mas que é uma oração. A gente chama oração adjetiva, tá? No final da aula, conversamos bastante. Me senti tão acolhida por ela que sou grata. Até que um gesto mexeu comigo. Não foi o gesto que mexeu com você, né? Com um gesto, ela mexeu comigo e se convidou a me acompanhar até em casa. Pequenos gestos fazem diferença. Além da energia boa que ela transmitiu, acho que vamos nos dar muito bem dentro e fora da sala de aula. Muito bem, tomara, já estão se dando bem, né? Então, tá aqui o textinho, muito bem. Agora, gente, vamos começar, peraí, a fazer o trabalho de hoje, que vai ter mais uma unidade do livrinho que eu estou tentando escrever. Fala, Cássio, não precisa levantar a mão, não, pode falar. Professora, eu mandei o texto e, assim, eu fiz esse descritivo e eu fiz em primeira pessoa. Tem problema? Não, é em primeira pessoa mesmo. Porque, geralmente, quando a gente faz uma redação, a gente nunca, quando fala assim, aquelas negócio de norma culta, nunca pode falar assim, eu... Pode. Pode ser? Claro, gente, claro. Eu coloquei assim, uma experiência minha, de eu chegando na aula e vendo meu... Como é que você vai fazer isso sem falar o eu? Não tem condição. Que geralmente em texto dissertativo é um super erro você colocar uma impressão sua. Não, mas isso em texto acadêmico. A gente está começando o nosso trabalho de escrita através do estímulo emocional. Eu quero que vocês comecem falando de si, né? Eu acho que a escrita de si, ela é a porta para as outras formas de escrita, né? Eu acho muito difícil a gente se sentir à vontade escrevendo sem passar por isso, da escrita de si, escrever alguma coisa que te toca emocionalmente, entendeu? Então, assim, na primeira parte desse curso, dessa disciplina, a gente vai ficar trabalhando com isso. Depois, a gente vai para o texto acadêmico, né? Mas primeiro a gente tem que soltar a escrita, perder o medo da página em branco, tá? Então, não se preocupem com normas sabe? Escreve, depois a gente comenta o que cabe. Por exemplo, isso, Cássio, conheci ela, entendeu? Conheci ela não é correto, né? Mas, se você pegar o Macunaíma, do Mário de Andrade, tem coisas assim, entendeu? Por exemplo, não pode escrever... Então, as regras gramaticais,
elas são feitas para a gente respeitar quando devem ser respeitadas, né? E burlar quando também interessa a gente, né? Porque ninguém fala assim no dia a dia. Professora, Fala, Lucas. a internet aqui no Instituto caiu. Eu tô pelo meu celular. A Maria tá escutando comigo e o Lourenço tá com a internet instável, tá? E a gente não sabe se vai voltar. Ai, que triste, hein? Bom, tá bom, mas qualquer coisa fica gravada, não fiquem preocupados, tá bom? Porque vai ficar gravado, então se vocês sumirem, a gente já sabe o que foi, tudo bem. Então, vamos lá. Então, dentro daquela proposta do Samikuri, que eu estou copiando o formato dele de livro, e estou fazendo uma coisa no meu estilo, mas a partir da ideia dele, que eu acho genial de trabalhar com qualquer pessoa, né? E eu espero influenciar vocês, fazer passar adiante essa forma de trabalhar a leitura e a escrita. Então, a gente começa com um texto que a gente vai ler. Esse texto, ele é muito interessante porque ele está todo rabiscado, tá vendo? Vocês chegaram a abrir isso? E esse texto é de uma autora hiper famosa, que é a Raquel de Queiroz, né? É um facsímil do manuscrito dela, de um livro importantíssimo, mas foi o primeiro livro que ela escreveu, que chama O 15, que eu não li esse livro, tá? Mas eu tenho um livro sobre a Raquel de Queiroz e tinha esse texto dela. O que chama a atenção de vocês quando vocês viram esse texto? A letra rabiscada. A letra rabiscada, né, gente? Não é pouco rabiscada, não, né? É rabiscada para dedéu, tá? Olha só. Né? Então, olha só, ela fala Maria Chiquinha, depois ela resolve que é Carolina, remendava uns panos quando o Chico Bento chegou. Ela primeiro viu pelo jeito dele, aí ela apagou e falou assim, pelo jeito dele, conheceu logo que o negócio tinha ido mal. Mas a primeira versão ela escreveu Maria Chiquinha remendava uns panos quando o Chico Bento chegou. Viu pelo jeito dele que o negócio não tinha ido bem. Repararam? Aí, por uma questão de estilo, ela falou assim, não, viu, pelo jeito dele, conheceu logo que o negócio tinha ido mal. Né? Tem o mesmo sentido, mas é questão de estilo. Né? Descompunha a burra, descompunha, acho que é isso, né? Descompunha a burra enquanto tirava os arreios. Aí aqui botou, Zebelinha nojenta, tem o diabo dentro, tem o diabo, fica até difícil da gente ler, no chão, mais duro que o cão. Também há uma, não sei o que. Aí ela não gostou nada disso, aí ela botou, vidia o choto duro como o cão. Ela está tentando se aproximar mais da cultura oral, né? Então, é pior que o alazão velho na fazenda. Na fazenda, é isso? É fazenda com C errado que ela escreveu aqui, parece, ou um Z meio estranho. Cordelina, que ela desistiu de Maria Chiquinha. Maria Chiquinha ficava bem cafona mesmo, né? Um personagem chamado Maria Chiquinha, pelo amor de Deus. Levantou-se, afastando não sei o que é isso aqui. Aí vocês vão vendo que ela vai, ela mesmo, remexendo o texto dela, entendeu? E vai corrigindo, e vai transformando, e vai consertando, e tem coisa que escreve errado, né? E é isso aqui que vocês têm que aprender a fazer na vida de vocês, entende? Eu quero ver texto de vocês, próximo, quem quiser fazer isso, mandar para a gente foto,
da escrita de vocês toda rabiscada. Isso Tá é bom. muito legal. Isso aí, gente, é uma oficina. Essa disciplina, quando eu planejei ela, o nome dela era Oficina de Leitura e Escrita, né? Porque a ideia que eu penso é uma oficina, tipo uma oficina mecânica, uma carpintaria, tá entendendo? Um lugar, um ateliê de artesanato, onde a gente vai e lixa, e bota verniz, e aí experimenta uma cor, não gostou, e tira e melhora, sabe? É isso que escrever é. Não nasce pronto, não nasce pronto. Então, vamos lá. Aí aqui a gente tem os nossos personagens, né? Que a gente já conheceu, que são o Gil. Ui. Aqui saiu, não está mais. O Gil e a Josi, né? Aí a Josi comenta que são os alunos, lembram disso? Que tinham os dois, que se conheceram no primeiro dia de aula, e a Josi achou o Gil chato pra caceta, e o Gil achou ela simpática. Aí ela falou, caraca, a gente já sabe que a Josi é toda escrachada, né? Caraca, essa escreve pelos cotovelos e erra tanto quanto eu. Essa redação está parecendo os rascunhos que eu faço, tudo rabiscado. É assim mesmo, depois tem que passar a limpo, mas na hora de criar, vem tudo rápido na cabeça da gente. Se querer fazer boa, se quiser, né? Se querer também já está demais, né? Se quiser fazer letra bonita, as ideias saem voando, que elas são assim, voadoras. Depois, quando a gente lê de novo, vai consertando, melhorando o texto. Vocês concordam que as ideias são voadoras? Não é? Fala aí, Cássia. A natureza das ideias é o ar, não é? O elemento delas é o ar, voa mesmo, né? É o éter. É o hétero. Então tem que botar logo no papel do jeito que dá para amarrar a palavra, entendeu? Você pega a ideia e tu bota lá. Outro dia, essa semana, foi segunda-feira? Foi segunda-feira. Eu fui visitar um amigo num bairro longe, que fica a 1 hora da minha casa de metrô. Aí eu fui, depois voltei, já era mais tarde, o metrô estava vazio. Aí eu fiquei pensando num conto que eu ia escrever, que era o seguinte, eu fiquei pensando no som do alto-falante do metrô, que tem aquela mulher que fala, né, com a voz super bonita, assim, próxima estação, não sei o que lá, não sei o que. Aí eu fiquei pensando, já pensou se ela tem um filho? Aí você fica fabulando, né? Escrever é isso. Aí você fica fabulando. Aí eu pensei, já pensou se ela tem um filho e ela não se dá bem com o filho, e porque ela trabalha muito, ela não consegue encontrar o filho nunca. Aí o filho fica com a saudade da mãe e fica andando de metrô para se sentir confortável para ouvir a mãe. E podia ser uma história assim, né? Era? Aí o que eu fiz? Eu pensei nessa história, na mesma hora eu escrevi no meu celular. Assim, Uau! o mote, não escrevi a história. Escrevi assim, a história de um menino que é filho da dona da voz, entendeu? Daquela voz que aparece lá. E a única forma dele se relacionar com ela é no metrô, ele não encontra ela em outro lugar. Aí você pensa, nossa, que ideia linda, vai escrever. Isso é só igual a professora, quando passamos por um lugar que inspira a gente. Pega o celular e tira uma foto, né? Fala, Bárbara. Não, que a Graciele pediu para avisar que ela não tá conseguindo assistir direito porque a internet dela tá ruim. Tá bom, não faz mal, gente. Não precisa ficar preocupado com isso, não, porque a gente grava para isso mesmo, porque a gente sabe que as internets não andam muito boas. Então, é legal, gente. Eu quero que vocês comecem a se interessar por escrever coisas. Entendeu? Tá na rua, pensa uma coisa, e se isso fosse assim, assim, assim? E se um dia, sabe, sei lá, e se a usina de Angra dos Reis estourasse, não sei, uma tragédia, uma coisa, ou uma coisa legal, né? Também, enfim, a gente pode imaginar. Eu tinha os exercícios que eu fazia com os meus alunos,
Tinha um exercício que a gente fazia, eu saía com os alunos pelo bairro, e é uma loucura, porque eles eram pequenos, né, com 9 anos de idade, e a gente fazia um passeio, tipo assim, segurando as mãozinhas e tal, né? E aí cada um tinha que recolher uma coisa do chão que achasse jogada no chão, né? E aí depois a gente voltava desse passeio e a partir dessa coisa achada no chão tinha que escrever alguma coisa, né? Era muito legal, muito divertido. A ideia de pensar por que essa coisa está aqui, entendeu? Uma vez eles encontraram um pé de sapato de mulher. Uhum. Aí pode pegar assim, pode, leva. A gente tinha uma sacola, claro, aquela coisa do chão, sujas. Aí eles encontravam coisas incríveis no chão. Aí inventaram várias histórias do sapato. Aí teve um dia que só acharam o sapato. Aí todo mundo disse, não, vamos todo mundo falar do sapato. Eu falei, tá bom. Aí cada um inventou uma história diferente sobre por que um pé de sapato sozinho fica no meio da rua, né? Isso é um conto? Não, isso é uma história que eu fazia com os alunos. Eu passeava com eles, sabe? E aí a gente ia criando histórias assim, né? Aí o Gil fala, e essa redação, Josi, na verdade é uma página do original de um romance de Raquel de Queiroz. Eu busquei no Google. Diz que é sobre uma das piores secas fortes que já teve no Ceará, né? Então, a gente vê aqui o estilo de cada um, né? O Gil sempre dando uma... O Gil é o nerd da história, né? E a Josi sempre fala mais, tal, e tal. Aí, muito bem. Exploração de vocabulário. Hoje vamos tentar ver quem decifra a letra de Raquel de Queiroz. Nesse seu primeiro romance, publicado por primeira vez em 1930, e vamos fazer assim, que cada um tente transcrever o texto com sua letra da melhor maneira que conseguir. Depois, juntos, vamos ver se conseguimos entender. E, topando com palavra desconhecida, vamos ver se a gente descobre mais ou menos o que significa. Bora? Querem fazer? Bom. Então, bora lá. Cada um, então, vamos ver se a gente consegue. Vamos dar um tempinho aí. Eu já fiz um pouquinho aqui, né? Mas tem umas coisas que eu não entendi, não. Vou pegar meu papelzinho aqui também. Ou a gente faz junto? Não. A gente pode... É para eu pegar, tentar vamos fazer o transcrever seguinte. o que eu vou tentar. A gente pode fazer o seguinte, vamos fazer isso juntos. Eu vou abrir um outro texto aqui e vocês vão me ditando, tá bom? Tá. O nome disso, gente, por sinal, é para reescrever o que ela disse? Não, é para me ditar o texto dela. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Essa atividade que eu estou fazendo agora com vocês chama de ditado ao professor. É muito usada nas classes de alfabetização. Quando as crianças ainda não sabem escrever, elas criam as histórias e ditam para o professor escrever. Isso é muito legal, porque aí o professor vai escrevendo, elas sabem, elas aprendem, né, que o que a gente fala se pode escrever, e aí vão aos pouquinhos aprendendo. Então, vamos ler. Vão lendo aí para mim. O que vocês descobriram? Como é que começa o texto? Professora, esse texto eu cheguei a abrir, mas eu não lembro onde. Foi no Drive, no documento ou foi no e-mail? Para eu abrir no telefone e mando. Está em todos os lugares, está no Drive. Tá. Tá tudo que eu boto no lugar oficial é o Drive. Bora lá, gente. Começa aí alguém. Vai, Suzana está rindo já sozinha. Vai, Suzana. É que eu não consegui entender algumas palavras. Vamos lá. Chico Bento cuspiu com o ar. Dor da começa mata... assim? Peraí, começa assim? Começa assim, tá lá em cima, assim. Ah, tá. Chico Bento... Tarifa. Cuspiu? Cuspiu com o ar. Dor da mata...
Aí eu não entendi a outra palavra. Ei, se tem Parece ponto, vai vídeo. falando. Assistiu com ar. A Aqui outra tem. palavra é bicho. A outra palavra é bicho. Peraí, gente, calma. É bicho. Vocês têm que falar ponto, vírgula para mim. Eu não sei. Chico Bento cuspiu com ar. Ponto? É ardor. O Chico Bento cuspiu com ardor. É mata, gente, é mata bicho. É mata um bicho. ardor. É junto. É mata bicho. Tem um. Todo mata bicho. Ardor do mata bicho, gente. Cuspiu com o ardor do mata bicho. O mato virgem. Do mata bicho. Do mata bicho. Que é o nome. Mata bicho. Porque ela botou 2 As. Do mata bicho. Isso, aí 2 pontos. Aí vem uma frase dele. Cambada. Aí é um diálogo. É um diálogo. Cambada. Parece ladrão. Cambada Essa é uma palavra. Quê? Cadrona? Cadrona, gente. Acho que é ladrona. Ladrona. Eu acho que é ladrona. Também acho. Aham. Eu acho que era pra ser caramba ladrona, mas saiu cambada ladrona. Aí, ponto de exclamação. Ponto de exclamação. Aí pula 3 linhas. Aí seria Maria Chiquinha, mas é Cadolina. Vocês já vão lendo na coisa arrumada, né? Carolina? Carolina. Renovou. É Carolina, gente? Não é Carolina, não. Cordalina. É Cordalina. 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 Não, Cordulina. É um U, gente. Tem um U. Cordulina. Ela tinha feito um O, aí depois ela fez um U por cima. Tá muito forte. Cordulina. Vão acostumando, que vocês vão ler letra de criança, assim, tá muito pior que isso. Cordulina. Remendava uns panos. Remendava uns panos. Quando o Chico Quando chegou. Quando Chico Bento chegou. Ponto final. Para mim não tem. Pelo jeito dele. Viu que pelo jeito dele. Pelo jeito dele, que o negócio tinha ido bem. Pelo jeito dele, arriscou, conheceu, não é isso? Porque tá muito claro. Pelo jeito dele, conheceu logo o negócio. Conheceu logo o negócio e tinha ido mal. Conheceu logo. Não. É, porque aproxima, você vai ver que tá bem clarinho. Conheceu. Aí tá escrito logo, aí depois tem o O que ela não apagou. Aí tá negócio, tinha ido. Tava bem, ela riscou e botou mal. Que tá bem claro. Mas o mal não é tipo apagado, não, porque o bem tá mais forte, né? Não, eu acho que é porque ela rabiscou com lápis. Né? Pelo jeito dele, pelo jeito dele, conheceu logo, bonito usar esse jeito, ficou mais elegante, né? Ficou assim, mais matuto, digamos assim. Porque olha só que a gente estava falando no começo do nosso encontro. Dependendo do efeito que você quer criar com a sua escrita, se você está fazendo uma coisa que é do Nordeste, da seca, você não vai escrever que nem o José de Alencar, né? Porque senão fica aquela coisa ridícula daquele de quem que é aquele romance do Iracema, que é um romance entre índios que eles falam que nem portugueses. É uma coisa assim, ainda bem que o modernismo salvou a gente dessa forma de escrever, né? Então, se você está no Nordeste, você vai falar como os nordestinos, tá? Então, conhecer o negócio significa entender, né? Não tem esse jeito assim de falar. Pelo jeito dele, conheceu logo que o negócio tinha ido mal. Ponto, né? Pescou. É pescou, né, gente? É pescou, né? Parece, seria um U, mas tá parecendo um M. Que coisa doida.
Pescou, vocês Não, aí acham? na linha de baixo, não é um pescou? É pescou, não é? Pescou, bomba? Não, peraí, Não, não. pescom. É Não, descompunha, não é? despenha. É pescompunha, alguma coisa com punha, entendeu? Descompenha, tudo junto, eu acho. Parece ser um M, Descompunha. Descompunha faz sentido, né? Descompunha. Ah, É isso mesmo, é um mu, descompunha. descompunha o quê? A burra. A burra. Descompunha a burra. Então, olha só. Que verbo é esse, descompunha? Qual é Que coisa doida, meu Deus. Qual é o verbo Que verbo é esse no indicativo, descompunha? Descompor. Descompor, muito bem, Emanuele, né? Descompor no passado, na verdade, no imperfeito, né? Cantava, comia, descompunha, que é um verbo irregular pra caramba, né? Então, descompor, descompunha a burra, quer dizer, descompunha, é isso. A burra, o que mais? Enquanto tirava os arreios. Enquanto tirava os o quê? Arreios, acho que é isso. Tirava os arreios. Os arreios. Espera aí, o que eu vi de errado aqui? Faltando um. Tá, o que mais? Opa! Ela riscou tudo, vai também isso, professora? Que ela riscou, que ela apagou, no caso, esse parágrafo? Não, do ladinho. Não, O quadradinho do. o quadradinho do lado que tá valendo, né? Tá. Agora o quadradinho vou ter que tentar ampliar mais ainda, que também é muito menor. Pidra. Pedia. Acho que é pedia. Pedia. Dos. Doxoto do... Tem uma vírgula ali depois do burra. Obrigada pela vírgula. A gente está compondo o texto, página do 15, da Raquel de Queiroz. Olha que chique. Professora, para mim não chegou nenhuma das fontes. Como? Não sei. O que, esse texto? Não Tá no nem Drive. Tá no Drive. Eu também não tô conseguindo abrir no Drive, não. Também não consegui abrir. Peraí, no Drive. Eu vou tentar mandar esse texto no grupo. Peraí, vou mandar esse texto no grupo. Eu acho que eu mandei na... Peraí, vou mandar. Vê se consegue mandar, por favor. Mandei o link agora aqui nas mensagens aqui do... Beleza, Renata. Vê se vocês conseguem acessar. Obrigado. De nada. O texto também está no grupo de leitura e produção, para quem quiser. Obrigada, Bárbara. Professora, eu não estou entendendo, porque assim, não tem nada que separe a palavra, então parece que são duas palavras diferentes. É, literalmente, do choto. É isso mesmo, choto duro. Choto duro. Como cão. Pedia do choto duro como cão. Aí tem ponto de interrogação. O que vocês acharam? Exclamação, desculpa. Choto duro. Choto duro não é palavrão, não? Não, tá separado, professor. Pedia, vocês acham que não é pedia. Pedia. Não, amei a dificuldade da professora perguntando se não é palavrão. Não é palavrão, né? Do choto duro. Choto duro é mesmo que Professora, não é P, é P mesmo, professora. É pedia do choto duro, é P mesmo. É o mesmo tipo de... É P, não é? É o mesmo número, a mesma letra que ela usa nos outros. É P. Pedia do choto duro com cão. Aí ponto de exclamação. Como o cão. Como o cão. Ponto de exclamação. Ponto de exclamação. É bió que tá escrito, gente. É bió. Pior que o alazão velho da fazenda. Alazão velho da fazenda, É o quê, gente? Pior, gente, né? Não, gente. Isso é P. Gente, isso é um P. A meu B aparece com esse. P-E.
V-O-R, gente. Isso aqui, ou isso aqui é um V ou isso aqui é um C, no máximo. Mas isso aqui não é. Ou é um P. Essa é pior. Pior que o alazão velho da fazenda. Eu boto fé. Acho que ela escreveu meio torto, mas tem um P com um E e um I, um O e um R. Tá tudo junto. Mas não faz sentido, ó. Pior que o que mesmo, hein? Pior que o alazão velho da fazenda. Alazão velho da fazenda. Faz mais sentido isso, né? Alazão. O que tem de errado aqui? A alazão é com Z. Alazão que ela botou com S. Você viu? Raquel Na pressa a gente escreve errado. A fazenda também botou com C. Aí pula essa parte para onde? Para levantou-se, né? Não, aí depois vai. Cordulina levantou-se. Cordulina levantou-se, afastando o... Peraí, gente, calma. Afastando o menino. Cordulina levantou-se, afastando o menino. Quietinha. Quietinha. Olha aí o nome relativo, ó. Que tinha vindo. Eu falo. Empurrando? Não. Empurrando. Acho que é empurrando. Isso é um F. Peraí. Levantou-se, afastando o menino que tinha Empunhando. que tinha vindo engatinhando. Gente, isso é um F. É um G, professor, isso é um F, professor. Professor, isso é um F. Tá juntando junto com o de cima, gente. É um G mesmo, que tá juntando junto com o de cima. É sim. Levantou, se afastando, tá juntando junto com o engatinhando. Tá aqui, ó. Porque o F dela tá juntando junto com o de baixo. Cordulina levantou-se, afastando o menino que tinha vindo. Se aproximarem, bem, vocês vão ver que tá afastando. Meu Deus do céu, o que é isso? Engatinhando em uma praia. E gruda-se, né? Tá, tem um quadradinho aqui. Gruda-se. Engatinhando em um dia. Não, peraí. E gruda-se a saia, né? A sua saia. A sua saia. Beleza. E gruda-se. E gruda-se. A gente está começando a ver o que está acontecendo, né? Gruda-se a sua saia. Esse aricrase. Agora, depois disso aí vem o quê? Porque tá tudo rabiscado. Repuxando. Tá escrito repuxando. Repuxando, bota fé, hein? Funciona. Repuxando. Já me perdi, gente. Peraí, onde que tá? Repuxando o casaco. O casaco. Repuxando-lhe o casaco. Procurando de mamar. No excesso da vírgula, professora. Depois de casaco, tem vírgula. O casaco, repuxando-lhe, assim mesmo. Repuxando-lhe o casaco, aí tem vírgula, procurando de mamar. Ponto. De mamar. Aí eu tenho Gritou para a irmã. Para a irmã, vírgula. A irmã lá na casa. Gritou para a irmã. Isso. 2 pontos. Peraí. 2 pontos. Agora tem uma fala. Agora fala. Então, peraí, gente. Com travessão, assim fala, né, gente? Ponto, parágrafo, travessão. Ó, mocinha. Como é que é? Ó, mocinha. Ó. Ó, mocinha. Ó, mocinha. Ponto de exclamação? Exclamação. Professora, esse ó não tem H, não. É ó com tio. É um ó com tio. É um ó com tio. É um ó Ô, com tio. mocinha. Ô, mocinha. Né? É ponto de exclamação. É com tio, professora. É. Ô,
Ô, mocinha, ô, mocinha. Aí ao lado vem, vê se tu dá pirão de Pirão peixe. de peixe a este menino. Vê se tu dá um pirão de peixe a este menino. A este menino que anda um tempo. Um tempo de. Anda em tempo de me comer os peitos. Isso, de me comer os peitos. Aí, por situação. Os peitos. Tá certo o que eu escrevi aí, gente? Sim. E anda com tempo ou em tempo? Para mim parece É um Parece tempo. em tempo. Como assim? Vê se tu dá um pirão de peixe a este menino que anda em tempo de comer o peixe. De comer-me os peitos. Ah, de me comer os peitos. Isso, de me comer os peitos. Tem depois do D tem um me. Tá. Depois indo para o marido. Já botei o me, né? Aí depois indo para o marido. 2 pontos. 2 pontos. 2 pontos. Parágrafo travessão, né? Isso. Como se foi Chico. Como se foi Chico. Interrogação. Como se foi, Chico? Observação. Trouxe o dinheiro e a passagem. Ponto de interrogação novamente. Trouxe o dinheiro e a passagem? Eu acho que é as passagens. É a passagem. Trouxe o dinheiro e as passagens. Peraí, isso tudo na mesma. Ela ainda. É Cordulina que está falando, né? Ah, na mesma linha. Trouxe na... Passagens e interrogação. Que passagem? É tudo na mesma frase, professora. Como se foi Chico, é tudo junto. Aí trouxe o dinheiro e as passagens e ponto de interrogação novamente. Entendi. Aí embaixo. Que passagens? Que passagem? Passagem, com exclamação. Tem de tudo. Tem de tudo. Tem de ir tudo. Tem de ir tudo. Entendi tudo. Pronto. Isso. Ufa! Conseguimos, hein? Nunca mais, olha. Professora, olha, isso é tortura. Achei o texto lá. Achou? Então, olha lá. Agora a gente vai ler, ó. Chico Bento cuspiu com o ardor do mata-bicho. É isso mesmo, gente? Chico Bento cuspiu com o ardor do mata... Ah, mata-bicho é uma palavra só, né? Cambada ladrona. Professora, é como se fosse eu procurei aqui já no dicionário, é como se fosse um tipo de bebida alcoólica. Mata-bicho é uma bebida lá do Nordeste, muito famosa. Professora, tem como aumentar um pouquinho a tela para a gente ler o texto junto com a senhora? Peraí. Vou aumentar o texto. Vou aumentar a letra. Mata-bicho é como se fosse shot que a gente toma hoje, né? Que é uma dosezinha. Ah, mata-bicho é nem shot. Isso, de dose de bebida alcoólica. Chico Bento cuspiu com ardor, então a gente já sabe o que é mata-bicho. É um shot. Cambada ladrona. Estou até imaginando o Chico Bento, né? Deu aquela picada assim. Cordulina remendava uns panos. Aqui não é assim, não, né? Porque não é. Aqui é o narrador que está falando, né? Cordulina. Então, dá para a gente entender. Essa primeira frase é o narrador, não é isso? Cambada ladrona é uma fala do Chico Bento, não é? Sim. Aí depois o narrador de novo. Espera aí, deixa eu desligar aqui, que alguém está me chamando.
Cordulina remendava uns panos quando Chico Bento chegou. Pelo jeito dele, conheceu logo que o negócio tinha ido mal. Descompunha a burra, enquanto tirava os arreios. Bidia do choto duro como o cão. Pior que o alazão velho da fazenda. Cordulina levantou-se afastando o menino que tinha vindo engatinhando e gruda-se à sua saia, repuxando-lhe o casaco. Acho que aqui é assim, né? Repuxando-lhe o casaco. Por que não gostou aqui? Puxando é com CH? Puxar? Não, né? Puxar é com X, não é? Repuxando. O que está errado aqui, gente? Repuxando. Não gostou, repuxando-lhe. Pronto. O casaco, procurando de mamar. Gritou para a irmã lá na casinha. Ô, mocinha, vê se tu... Não. Aqui não é assim, não, né? É assim? Vê. Esse V não tem um acentozinho? Tem acento. Vê se tu dá... Vê se tu dá um pirão de peixe a esse menino que anda com tempo de me comer os peitos. Depois, indo para o marido. Como se foi, Chico? Trouxe o dinheiro e as passagens? Que passagens? Tem de ir tudo. Aí só a gente lendo o texto inteiro, né? O livro 15 da Raquel de Queiroz, né? Aí agora, então, vamos ver as palavras. Aí o nosso livrinho didático mandava fazer o quê? Mandava fazer, deixa eu ver aqui. Mandava... Hoje vamos tentar ver quem decifra a letra de Raquel Queiroz. Conseguimos decifrar. Nesse seu primeiro romance, E vamos fazer assim, cada um tenta transcrever na sua letra, da melhor maneira que conseguir, depois juntos vamos ver se conseguimos entender. E, topando com uma palavra desconhecida, vamos ver se a gente descobre mais ou menos o que significa. Bora? Então, vamos lá. Então, vamos tentar agora... Não sei quem foi que buscou no dicionário. Quem foi que buscou no dicionário? Foi a Anne? Fui eu. Renata, boa. Mas agora a gente vai fazer um outro exercício. A gente vai, pelo contexto, sem buscar no dicionário, ver o que significa as outras coisas, tá? Cambada ladrona, tá tudo bem, gente, para vocês? Ardor, todo mundo sabe o que é ardor? Sim. Tá. Um beijo, beijou-a com ardor. Né? Sim, bem gostoso. Algo de saborear, não é, professora? Seria isso, né? É bem assim, não, tem ardor. Seria com vontade, né? Com muita vontade, com um pouco de sofrimento, né? O ardor. O ardor tem uma coisa sofrida, né? Que arde. Nesse sentido, né? Tem a ver com arder, né? Ardor vem de arder. Então, um beijo ardido, um beijo com, né? Pode ser. E aqui cuspiu com ardor, com um pouco de raiva, com um pouco de dor, né? Cambada ladrona. Tudo bem aí, gente? Tudo bem. O que é cambada ladrona? Eu acho que ele... Uma turma desonesta. Uma turma desonesta. Muito bem, Cássio. Traduzindo... Seriam os amigos que assim, falam assim, vai, toma só mais uma dose, é boa, é gostosa, não sei o quê. A cachaça muito cara. Eu acho que não, eu acho que ele tá, eu acho que ele já foi, Ele tá usando o grupo que a pessoa que deu a cachaça pra ele, no caso. Eu acho que não tem a ver com a Eu acho que não, acho que tem a ver com o negócio. Eu acho também, acho que tem a ver com o negócio, porque ele foi fazer algum negócio que não deu dinheiro, né? Ela falou, você voltou com dinheiro, as passagens? Eu falei assim, que passagens, né? Então, ele foi roubado de alguma forma, né? Não deram o dinheiro que ele queria. A gente já viu que isso acontece numa seca muito violenta que houve no Nordeste, em 1930, sei lá quando.
E aí ele fala cambada ladrona. O negócio não foi como e pelo jeito dele, ela viu logo que o negócio tinha ido mal, né? Então, eu acho que ele chegou em casa cuspindo a pinga, né? O que ele tinha bebido, cambada ladrona. Quando o Lina remendavam os panos, tudo bem, né? Quando o Chico Bento chegou. Pelo jeito dele, conheceu logo que o negócio tinha ido mal. Até aí a gente está acompanhando. Descompunha a burra. A gente já entendeu isso aqui também. A burra é o quê, gente? É um animal, né? É um animal mesmo, né? Enquanto tirava os arreios. Todo mundo sabe o que é arreios? Né? Dos animais, né? Arreio é aquilo que fica na boca? Né? Pedia do choto duro como cão. Aí, não sei. É xingamento, professora. Mas bidia... Professora, aí é muito linguagem do Nordeste mesmo, porque não conheço, não. Não conheço. Mas o outro já tinha ouvido falar, agora é choto duro. A professora tá com cara de ser gíria só do Nordeste. E gíria antiga ainda por cima, né? Tá? Tem ninguém do Nordeste na turma, não, gente, para explicar. Mas ainda por cima, além de ser do Nordeste, é do sertão, e além de ser do sertão, é da época dos anos 30, que as gírias mudam também, né? Então, quando a gente vai ler um livro antigo, tem essa graça. Aí você vai fazer o quê? Você vai encontrar no dicionário essa palavra? Não, até porque você tem que botar imaginar, choto né, no o que é. dicionário, você não vai encontrar, você vai encontrar shot. Você vai encontrar shot. Já buscou choto? Né? Mas não existe essa palavra. Então, olha só, o que um leitor experiente faz quando encontra uma expressão que ele não conhece? Opção A, abandona o livro porque ele não conhece todas as palavras, então ele diz, não posso mais continuar a leitura, já que eu não conheço essa palavra. Opção B, fica horas no Google procurando. Opção C, tenta seguir a si mesmo, tentando imaginar mais ou menos o que quer dizer e vai em frente. Opção C. E a gente não imaginaria. Cria uma opção D, que pelo menos assim, eu como leitora, quando eu leio algo que eu não identifico, alguma palavra que eu não sei, às vezes eu troco, por exemplo, assim, dou uma trocada por algo aproximado, entendeu? Sim. Entendeu? E o que você faria nesse caso, Bárbara? Então, pelo que aparenta, pode não estar certo, mas pelo que aparenta, parece ser nem expressão, tipo, osso duro, tipo assim, coisas ruins, sabe? Osso duro de roer, ou então dia de cão, essas coisas assim, entendeu? Alguma coisa assim. Eu acho que bidia... Os sinônimos, até mesmo da nossa usar uma gíria atual. Eu acho que bidia é um verbo. Entendeu? Professora, eu acho que nem é bidia, parece ser um P, parece pedir. Parecia pedia. Vocês corrigiram falando que era B. Pedia do choto duro como o cão. Do choto duro como cão. Pode ser assim, pode Professora, choto existe. É de enxotar, ou de expulsar, de empurrar, no caso, né? Enxotou os invasores, enxotou duro como cão. Enxotou duro como cão. Comparando com a alazão, pode ser que é isso, né? Ele estava, sei lá, se desfazendo do bicho. Não, eu acho que devem ter enxotado ele do lugar, né? Não sei. Porque baixo, se usar o contexto de baixo, de pior que o alazão velho da fazenda, parece que ele foi expulso, ou então trataram ele mal, ou abandonado. Exatamente, como cão. Foi tratado como cão, né? Foi tratado como cão. Pior que... bidia do choto duro como cão. Será que ele está tratando assim a burra? Eu acho que ele está tratando a burra, professora. Porque ele não tinha contado ainda. Afugento. É o quê? Choto é o sinônimo de expulso, afasto e afugento.
Ah, então é isso mesmo, professora. Até se pegar e juntar com a frase de baixo. Pior que o alazão velho da fazenda, porque alazão velho já não serve para nada, né? Então é enxotado. Olha que interessante. É uma palavra na verdade, enxoto é a palavra de português de Portugal, enxotar é o nosso, que a gente usa aqui no Brasil. Aí o xoto lá, eles afastam alguém muito violentamente, né? Ou invasores, essas coisas que eles botaram como significado aqui. Então, assim, a gente já pegou mais ou menos o campo semântico, já está suficiente para a gente. A gente vai ter alguma coisa que a gente não vai pegar, né? Eu acabei de ler um livro também, um livro de um autor russo da década, sei lá o quê, dos anos... aquilo ali é o quê? Que ano é aquilo? Sei lá. Tem uma porção de expressões que eu não conheço. Isso não me impede de ler um livro, entendeu? Ao contrário, você vai vendo, se você vir essa palavra se repetindo, você acaba aprendendo ela, né? É uma maneira, por isso que ler aumenta o vocabulário. Cordulina levantou-se, afastando o menino que tinha vindo e gatinhando, e gruda-se à sua saia, repuxando-lhe o casaco, procurando de mamar. Tudo isso, gente, é uma maneira de narrar muito popular, né? Não é isso? Procurando de mamar, que a gente fala, né? Você já deu de mamar para a criança? Já deu de mamar? Procurando de mamar. Gritou para a irmã lá na casinha. Casinha é o quê, gente? A irmã estava lá na casinha. Casa No banheiro? Eu acho que é o Isso aí é cozinha. pode Oi? Cozinha. Pode ser Eu acho cozinha, que porque ela cozinha. pede um pirão de Não é casinha. Pode ser, pode Ok. ser cozinha, ou pode ser casinha, pode ser um banheiro, ou simplesmente uma casinha que está construída mais afastada, né? Uma edícula. Uma edícula. Nossa, a Cássia arrasou muito. Uma edificação, né? Assim, lá no fundo. Ô, mocinha, vê se tu dá um pirão de peixe a este menino que anda com tempo de me comer os peitos. Eu acho que entraria no contexto também de cozinha, não? Mas faz Faria muita mais diferença sentido, né? pra gente? De onde é que estava a irmã dela? Não, acho que também pode ser um contexto usado para os dois, tanto cozinha quanto alguém de uma casa afastada. Mas numa edícula, como o Cássio falou, né? Uma edificação no fundo do terreno, né? Que pode ser as casinhas que eles fazem, né? Que são de puxadinho. Tipo um puxadinho. Puxadinho, isso aí. Um puxadinho, exatamente, um puxadinho. Ô, mocinha, vê se tu dá um pirão, porque o menino já tá, porque o menino tá com fome, né? Eles estão na seca, não tem que comer. E o menino tá o quê? Tá caçando os peitos dela para comer, para mamar. Então ela fala que o menino tá com tempo de me comer os peitos. Ele tá com tanta fome, esse menino, essa criança, que já estava na hora de parar de mamar, já estava na hora de comer um pirão de peixe, mas pelo visto não tem nada. Depois indo para o marido. Como se foi, Chico? Trouxe dinheiro e as passagens? Que passagens? Tem de ir tudo. Professora, eu acho que passagens Pode ser essas passagens, pode ser para eles irem para algum lugar. E tem de tudo, pode ser que tende a eu perdi tudo, né? Dele ter perdido tudo. Pode ser que ele pode ter jogado, pode ter. Lá no início que ele bebeu, gastou com bebida. Né? Pode ser também, não sabe. Ele perdeu tudo. Tendir tudo. Que passagens, tendir tudo. Mas não tem uma ideia de futuro esse tendir, não? Entendi que tendir tudo. Eu falei, que passagem de tudo. Todo mundo tem que ir embora. Não sabemos. Também entendi assim. Não sabemos, mas tudo bem, tá? Então, já brincamos bem aqui, já deu para a gente se divertir com esse negócio aqui de explorar o vocabulário, tá?
Então, tudo isso aí, gente, é uma disposição que a gente tem que colocar nos alunos da gente e na gente mesmo. Esse interesse de quebra-cabeça, que a leitura também é um quebra-cabeça, né? Então, a gente vai, peraí, isso aqui quer dizer o quê e tal? É até você pegar a gramática do jeito do escritor escrever, né? Que é um jeito dela. O escritor é sempre um outro, né? Desconhecido para a gente.